Você acredita que palavras têm poder? Talvez essa ideia soe exagerada ou até meio mística, mas e se eu te dissesse que existem palavras específicas, sim, 7 delas que estão sendo usadas em segredo por pessoas extremamente ricas para atrair dinheiro como um imã? Palavras que não aparecem em livros de autoajuda comuns e que você jamais ouviria no noticiário ou nas redes sociais. Essas palavras são tão poderosas que foram guardadas a 7 chaves. Hoje, pela primeira vez, você vai ter acesso a esse código oculto da prosperidade. Enquanto muita gente trabalha duro, mas vive com a conta no vermelho, há uma elite silenciosa que utiliza essas palavras diariamente para criar um campo de atração irresistível para a abundância. E antes que você pense que é papo furado, deixe eu te lembrar de algo: tudo que você fala com frequência molda a forma como seu subconsciente enxerga o mundo e, portanto, molda sua realidade. E é exatamente por isso que essas palavras funcionam. Porque elas têm intenção, vibração, frequência e resultado. Esse vídeo vai te mostrar algo que ninguém te contou: como simples afirmações podem virar chaves de acesso a um novo fluxo financeiro. A cada palavra, você vai entender o porquê ela funciona, como aplicá-la, e como essa técnica é usada até hoje por milionários que vivem longe dos holofotes. Inclusive, você vai descobrir o que celebridades e empresários de lugares como Lake Como, na Itália, fazem todos os dias para manter a prosperidade fluindo como um rio inesgotável. Mas, atenção, isso só funciona se você assistir até o fim. Não porque tem um truque no final, mas porque eu vou te guiar por um processo que vai reprogramar seu subconsciente, ativar a visualização criativa e instalar uma nova mentalidade de riqueza. Se você quer fazer parte do grupo que atrai dinheiro com intenção e leveza, esse é o seu momento. Vem comigo. Você já parou para pensar no que realmente sai da sua boca todos os dias? Frases como "isso é impossível", "não tenho dinheiro", ou "nunca dá certo para mim" parecem inofensivas, mas carregam uma força enorme e não é exagero. As palavras que você repete moldam a forma como o seu subconsciente percebe a vida. E o mais surpreendente? Essa prática é usada por pessoas extremamente bem-sucedidas que não falam sobre isso em público, mas aplicam em silêncio, dia após dia. O que separa quem próspera de quem vive em escassez muitas vezes não é talento, nem sorte, é vibração. E a vibração nasce de pensamentos e palavras repetidos com intenção. Por isso, quando você diz que não consegue, o universo entende como um comando. Já os milionários aprenderam a emitir comandos diferentes. Eles falam como se já vivessem a realidade que desejam. E é por isso que vivem mesmo. Durante anos, essas 7 palavras foram passadas apenas entre círculos muito restritos. Não estavam em vídeos virais, nem em livros populares de autoajuda. Eram repetidas em retiros privados, sessões exclusivas de coaching e encontros silenciosos entre quem já entendeu que a verdadeira prosperidade começa no invisível. Foi Louise Hay, uma das maiores mentoras de espiritualidade do século XX, quem organizou esse conhecimento em práticas que se tornaram transformadoras para milhares de pessoas. Louise não falava apenas sobre pensamento positivo, ela ensinava que o que você declara com fé e emoção se transforma em realidade. Ela dizia: as palavras que você escolhe se tornam sua experiência de vida. E foi com base nisso que ela criou um conjunto de afirmações específicas, voltadas para destravar o fluxo de riqueza. Segundo ela, essas palavras funcionam como códigos energéticos que se instalam no subconsciente e mudam a sua frequência vibracional. Imagine um lugar cercado por montanhas, com águas calmas e mansões escondidas entre árvores centenárias. Esse é Lake Como, na Itália, um refúgio luxuoso onde celebridades e magnatas se reúnem longe das câmeras. Mas o que pouca gente sabe é que, além dos jantares refinados e carros milionários, existe uma prática silenciosa compartilhada entre eles: a repetição diária de afirmações específicas para manter o fluxo de prosperidade constante. Essas pessoas sabem que riqueza não depende apenas de números, mas de mentalidade. Por isso, mesmo com todo o dinheiro do mundo, continuam cultivando rituais mentais que fortalecem sua conexão com a abundância. É comum que, antes de grandes decisões de investimento ou reuniões importantes, repitam palavras de poder como uma espécie de preparação vibracional. Eles não chamam isso de lei da atração, mas de estratégia energética. Você pode até imaginar que isso é papo esotérico, mas não é.
Muitos desses milionários foram orientados por mentores espirituais, terapeutas e coaches que compreendem profundamente a influência do subconsciente nas finanças. É por isso que afirmam com confiança: eu atraio riqueza com facilidade. Para eles, essa frase não é apenas um desejo, é uma ordem. Uma instrução direta ao universo e à própria mente, que prepara o terreno para o sucesso. E se os que já têm tudo continuam usando essa técnica, por que não você? A diferença está em aplicar com intenção e constância. A ciência e a espiritualidade podem parecer mundos opostos, mas quando o assunto é o poder das palavras, elas se encontram com perfeição. Diversos estudos em neurociência mostram que repetir afirmações positivas ativa uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal, responsável por decisões, planejamento e percepção do futuro. É como se essas frases colocassem a mente em modo de ação e foco, guiando nossas escolhas rumo ao que desejamos conquistar. Além disso, quando você declara algo com frequência, o subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade. É assim que a reprogramação mental acontece aos poucos. As antigas crenças limitantes vão sendo substituídas por novas possibilidades. Se por anos você repetiu que dinheiro é difícil, sua mente criou barreiras invisíveis. Mas ao dizer com firmeza que atrai prosperidade com facilidade, essas barreiras começam a ruir. Você passa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Chegamos ao coração dessa prática: as 7 palavras que têm sido usadas por quem decidiu assumir o comando da própria realidade financeira. Elas não são mágicas, mas têm um efeito poderoso quando combinadas com emoção, repetição e intenção. Anote e memorize: eu atraio abundância, riqueza e prosperidade na minha vida. Essas palavras foram escolhidas não apenas por seu significado, mas por sua vibração energética. Elas falam diretamente com o subconsciente. Aplicar essa afirmação é simples, mas precisa ser feito com presença. Escolha um momento calmo do dia, pode ser logo ao acordar ou antes de dormir, e repita as palavras em voz alta ou mentalmente, com o coração envolvido. Estudos sobre hábitos apontam que repetições diárias por 21 dias são suficientes para criar novas conexões neurais. E aqui está o segredo: não é só falar, é sentir o que está dizendo. Emoção é o combustível da manifestação. Enquanto repete as palavras, visualize oportunidades se abrindo, dinheiro entrando com facilidade, e você vivendo com tranquilidade. Crie imagens mentais com detalhes: você recebendo um pagamento inesperado, celebrando conquistas, respirando aliviada ao ver sua conta bancária positiva. Essa é a visualização criativa em ação. E ela potencializa tudo. Quanto mais real parecer na sua mente, mais rápido você cria a ponte entre o desejo e a realidade. A visualização criativa não é apenas um conceito bonito, é uma prática concreta usada por atletas de elite, empresários bilionários e pessoas que dominam a arte de materializar o que desejam. Ela funciona porque o cérebro não diferencia algo que você viveu de algo que visualizou intensamente com emoção. Quando você visualiza com clareza, ativa os mesmos circuitos cerebrais de uma experiência real. E é assim que a mente começa a acreditar e colaborar com a sua nova realidade. Essa técnica é uma espécie de ensaio da vida que você quer. Em vez de focar no problema, você se conecta à solução como se ela já estivesse acontecendo. É exatamente isso que milionários fazem antes de decisões importantes: sentam em silêncio, fecham os olhos e se imaginam vivendo o sucesso que desejam. Eles não visualizam como seria bom. Eles sentem como se já fosse real, com detalhes, sons, cheiros e emoções envolvidas. Quer aplicar isso agora mesmo? Aqui vai o passo a passo. 1. Escolha um ambiente tranquilo, sem distrações. 2. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. 3. Visualize sua meta com o máximo de detalhes possível. Pode ser um carro novo, uma conta bancária recheada, uma vida leve e abundante. 4. Sinta as emoções como se já estivesse vivendo isso agora. Essa emoção é o segredo. 5. Pratique todos os dias, por pelo menos 2 minutos. Você vai se surpreender com a diferença que isso faz. Ao unir as 7 palavras poderosas com essa técnica de visualização, você cria uma vibração tão forte que começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que combinam com esse novo padrão. É como se o universo dissesse: agora sim, você está pronta. E não é coincidência, é alinhamento.
Vamos agora reunir tudo isso em um resumo prático para você aplicar no seu dia a dia. Agora que você chegou até aqui, já entendeu uma verdade poderosa: as palavras que você escolhe usar todos os dias não são neutras, elas criam, moldam e direcionam a sua realidade. Aquilo que você repete com intenção se transforma em frequência, e essa frequência se conecta com aquilo que existe disponível no universo. E se essas palavras forem carregadas de emoção, gratidão e constância, o impacto é ainda maior. Sim, o que você fala cria o que você vive. As 7 palavras que você aprendeu hoje: eu atraio abundância, riqueza e prosperidade na minha vida, são mais do que uma frase. Elas são um comando direto ao seu subconsciente e uma ponte para a reprogramação mental. Quando aliadas à visualização criativa, se tornam uma técnica diária capaz de ativar seu mapa da prosperidade 2025. Isso mesmo, não é sobre esperar um milagre, é sobre criar o espaço para que ele aconteça. Então agora é com você. Escolha um momento do seu dia, pratique a afirmação com emoção, visualize com riqueza de detalhes, e repita esse processo com gratidão. Faça disso um compromisso pessoal. Lembre-se: os milionários que vivem em lugares como Lake como não estão fazendo algo impossível, apenas começaram antes, com disciplina e consciência. E você pode fazer o mesmo, mesmo sem sair de casa. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: a prosperidade chega até mim agora. Compartilhe com alguém que está precisando dessa virada. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte de uma comunidade que acredita no poder da mente e do espírito para criar uma vida plena. Essa jornada está só começando. E o próximo passo é seu.